você? Eu espero que sim. O meu nome é Yuri Kennedy e eu sou o apresentador do Pod-S, o podcast do Sudoeste Sul-Mato-Grossense. Gente, hoje é um dia muito feliz para nós. Estamos dando pontapé inicial nesse projeto e hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa, um profissional aqui da cidade, um advogado e professor que vem ganhando notoriedade aqui na comarca de Jardim, né? A comarca de Jardim que inclui também a cidade de Guia Lopes, né? Sempre lembrando dos nossos parceiros ali da cidade vizinha. Bom, antes da gente começar aqui o que interessa, eu gostaria de dizer a todos que algumas pessoas me pediram para que isso aqui não fosse algo engessado, que a gente conseguisse fazer algo com muita naturalidade. Eu já quero começar quebrando protocolos, tá? Porque a direção pediu para mim não fazer agradecimentos no começo, pediu para mim fazer agradecimentos somente no final, mas eu preciso muito agradecer, primeiramente a você, telespectador, a você que está nos assistindo, a você, seguidor do Instagram. Esse aqui é um projeto que, por mais que a gente queira fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, a gente precisa de você para que isso dê certo. Então, meu muito obrigado aos nossos mais de 600 seguidores do nosso tão jovem Instagram, que foi criado agora em dezembro, né, no início do projeto, quando a gente começou a divulgar a ideia do Pod-S. Então, sem mais delongas, quero apresentar para vocês o Dr. Vinícius Bahia, advogado e professor aqui na cidade de Jardim. Tudo bem, Dr. Vinícius? Eu espero que sim. Mas eu estou brincando, como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui, ser o primeiro convidado, né? E vamos fazer acontecer, né? Esse projeto novo aí, ano novo, projetos novos, vamos fazer acontecer isso aí. Ano novo, vida nova. Como é que está começando o ano, Vini? A gente começou o ano aí 1000 por hora, né? Vários projetos, escritório já andando, não teve recesso pra gente, né? Várias demandas, vários atendimentos, então aí, estamos na atividade. Muito bom, Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, fala para o nosso público, eu fiz uma apresentação, mas fala para o nosso público, qual que é a sua profissão atualmente? Então, Yuri, eu sou formado na Unigran, né? Lá em Dourados, me formei na Unigran. E desde que eu me formei, eu atuo como advogado aqui na comarca. Já atuei em mais de 100 processos. Hoje eu tenho 95 processos ativos na Justiça Comum, fora Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Execução Penal. Então eu tenho um escritório com mais 2 advogados, um deles a minha esposa, né? Minha esposa sócia, a doutora Luana, e o doutor Janes, que é o que foi que abriu as portas da advocacia para mim. Então, além da advocacia, eu atuo como professor, sou professor da Rede Estadual de Ensino, que eu dou aula por um curso técnico do ensino médio integral, da APP. Eu leciono algumas matérias ali, então a minha atividade profissional é essa. É a advocacia e a docência. Sensacional, doutor. Muito bom ver um profissional tão jovem como você, né, desenvolvendo a profissão. Desde quando você está trabalhando? Então, na verdade, eu trabalho desde que eu nasci, né? Fui criado numa família que sempre prezou muito por isso, né? Pelo trabalho, pela dedicação ao trabalho, né? Então, durante a escola, eu já estagiava, já trabalhava. Depois, durante a faculdade também, estagiei, trabalhei. E quando eu saí da faculdade, surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório do Dr. Janes. O Dr. Janes, profissional excelente aqui da cidade, tem mais de 15 anos de atividade jurídica. E ele me chamou para trabalhar com ele. E foi um ano muito complicado, né?
foi 2020, eu comecei ali jogando no hard, né? Trabalhando no modo difícil. Por quê? Porque eu me formei, eu fui pegar minha carteirinha na pandemia. Durante a pandemia, 2020 foi aquele ano ali que estava tudo fechado, que o fórum fechou, as coisas não andavam. Então foi ali comecei jogando no modo difícil mesmo. Então 2020 foi um ano muito complicado, foi o ano que eu comecei a advogar. E até pensei em desistir, né? Várias vezes a gente pensou em desistir por conta dessa dificuldade, porque a advocacia, ela é uma atividade empreendedora. Então, quem pensa em ser advogado, quem pensa atuar nessa área da atividade particular, da atividade privada da advocacia, tem que se atentar a isso, porque você vai ser um empreendedor. Então, o empreendedor ele vai se expor ao risco. E eu vivi o risco em 2020. Você, às vezes, não vai receber altos honorários e você vai ter que fazer essa gestão do seu dinheiro, né, durante esses períodos de quebra. Mas também tem os períodos de bom faturamento, né, de bastante trabalho. Isso vem com o tempo, né, com a persistência, com a dedicação, construção de um bom nome, né? E não faltam exemplos, né, desse começou na pandemia, a pandemia foi terrível, graças a Deus, né, superamos ela não terminou, né, a gente tem notícias de que o vírus continua sendo transmitido, mas graças a Deus nós estamos conseguindo levar a vida com normalidade. Eu imagino a dificuldade que deve ter sido para você iniciar a profissão na pandemia. Eu vivenciei a pandemia, ainda era um profissional muito jovem, também não foi fácil, né? Havia uma grande pressão para que o escritório não abrisse, né? E a gente tinha que lidar com isso aí para fazer o pouco que a gente conseguia. Cara, que legal ouvir esse começo de história sua aqui, tá? E me fala uma coisa, você tá gostando? Eu me identifico muito com a advocacia, porque ela, além, né, de ser uma profissão milenar, ela tem a sua função social. Então, quando você atende um cliente, quando você soluciona um problema de um cliente, você está ali mudando a vida dele, tá? É aquele salário emocional, né? Você vai ver em várias causas que não que você vai criar ali uma amizade, né, com o cliente, porque você está numa relação profissional, mas a gratidão daquele cliente com aquele problema solucionado vai ser muito gratificante para você. Vou te dar um exemplo. Até na própria pandemia, eu fiz um atendimento previdenciário de uma senhora que estava ali 2 anos esperando um LOAS, tá? Estava ali batalhando e tal para conseguir um LOAS. Aí a gente fez o atendimento lá no escritório, colheu a documentação necessária, havia algumas falhas ali no pedido dela, né? Coisas que poderiam ser solucionadas. A gente solucionou aquele problema dela lá, ela fez a perícia, passou na perícia, dentro ali de uns 6 meses estava ali recebendo benefício, recebeu um retroativo bacana e tal. E você vê a gratidão daquele cliente e depois o tanto de outros clientes, ali, o círculo de amizade dela que ela indicou para a gente. Então você vê esse resultado, essa transformação na vida do cliente, que acho que é a parte mais gratificante da advocacia, você causar esse impacto na sociedade, nas diversas áreas que a gente atua, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. Eu ia perguntar para ti o que você gosta mais na advocacia. Posso chutar se é fazer a diferença na vida das pessoas? Com certeza. Porque o processo, o problema em si, é algo que tira o sono do cliente. Então, ninguém vai te procurar porque é algo que ele consegue resolver. É o que ele não consegue resolver, ele vai te procurar. E aí você traz aquela solução, aquele meio, você é um instrumento de pacificação social, né?
Isso que o advogado é. Então eu acho que essa é a parte para mim mais gratificante. Eu adoro atender, adoro ouvir as pessoas. Eu acho que isso aí é a minha vocação, sabe? Solucionar, é para isso que eu trabalho. Doutor Vinícius, fala para mim, quando você decidiu que você seria advogado? Então, tem duas situações com relação à minha profissão. Primeiro, né, quando eu resolvi fazer direito. Eu estava ainda no ensino médio, né? E aí tinha aquele negócio que você tinha que escolher. Na minha época tinha muito isso. Hoje as pessoas têm uma discussão mais aberta, né, com relação a isso aí. Mas na minha turma todo mundo queria fazer uma faculdade. Então você tinha que escolher ali, né, que curso que você quer e o que você vai fazer. E na época eu consegui um estágio no Ministério Público durante o ensino médio, né? E foi ali que eu conheci o direito, que eu conheci esse dia a dia da justiça, né? Como que era uma profissão bonita. Eu trabalhei ali com o Dr. Givair, que era promotor aqui, e foi ali que eu decidi cursar direito. Então eu fiz o vestibular, consegui um ProUni e fui estudar lá na Unigran. Agora, quando eu decidi ser advogado, foi depois que eu me formei, quando eu consegui passar, né, na prova da ordem, passei durante a graduação, e aí recebi esse convite do Dr. Jantes para trabalhar com ele. Ele tinha uma demanda legal ali de processos e tal, e precisava de alguém, né, para estar apoiando. Ele me deu essa oportunidade de estar trabalhando com ele ali. E como eu disse anteriormente, foi uma época difícil, né? Foi uma época difícil e eu queria desistir. Eu não estava, aquilo ali não estava fazendo sentido para mim, a advocacia. Não enxergava a perspectiva nesse primeiro momento. Isso, exato. E aí eu fiz outro concurso para trabalhar no Ministério Público como estagiário de pós-graduação. E aí eu pensava assim, vou trabalhar aqui 6 horas por dia, o restante eu vou estudar para concurso e vou me dedicar a isso, né? E aí eu cheguei pro doutor Jantes e falei, doutor, eu vou sair, não está fazendo sentido para mim, tá muito difícil, complicado e tal. Aí ele falou, eu não quero que você saia, porque eu acho que isso aqui tem como dar certo. E aí ele me mostrou um lado da advocacia, que é o lado que ele vive. Ele falou, olha, a gente pode alcançar isso, vai melhorar, eu tenho fé que vai melhorar. Se você ficar comigo, eu te garanto que vai melhorar, a gente vai crescer e tal. E aí eu comprei essa ideia. Eu falei, não vou para o estágio, vou me dedicar aqui, vou trabalhar. E foi aí que eu decidi ser advogado realmente. E desde então, eu exerço essa profissão, a minha profissão, a profissão de advogado. Tá certo, doutor Vinícius, tá certo, cara, muito legal. Doutor, aqui a ideia inicialmente, quando eu fui pensar em preparar o roteiro para fazer as entrevistas, eu gostaria de construir uma ideia de que nós iríamos começar pelo começo, né? Mas aí eu preferi fazer uma introdução falando um pouco sobre quem é você, sobre o que você está fazendo atualmente. E agora, vamos voltar um pouquinho no passado. Aonde você nasceu? Então, eu nasci em Aquidauana, mas eu vivi a minha vida toda aqui em Jardim. Eu sou filho do Jair, todo mundo conhece o Jair do Planeta dos Presentes, da Alcinha. Fui criado minha vida toda aqui em Jardim. Eu só mudei para Dourados um ano para concluir minha faculdade, né? Mas morei toda a vida aqui, sou filho de Jardim. Então, fui criado com meus pais, trabalhando desde pequeno e acho que herdei muito isso deles, o trabalho. Meu pai ele sempre trabalhou bastante, eu até brinco, já conversei com você isso aí,
Ele foi empreendedor antes de existir essa modinha, o empreendedor, porque ele trabalhava no banco, né? Trabalhava no Itaú, quando tinha Itaú aqui, e aí ele trabalhava no banco e tinha um açougue dele, então tinha 2 fontes de renda ali, e tanto é que deu tanto certo essa questão do açougue que ele saiu do banco, teve conveniência e depois a loja. E a loja ele tem um par de tempo, deve ter uns 20 anos de loja já. E sempre fui criado com ele ali. Minha mãe fala que eu nasci no balcão do açougue. E aí muita gente me lembra, é aquele menino que estava lá no açougue e tal, na feira, né? Que hoje eu não sei, no centro comercial. Eu lembro dessa época aí, eu era testemunho. Mas eu era criança que começava a lembrar das coisas nessa época. Então, foi mais ou menos isso aí, a minha história. Então, cresci aqui, trabalhando com eles, tendo essa vivência. Tá certo, doutor. Então, a sua família, quem que é a sua família base? Então, a minha base é meu pai e minha mãe, né, são os peixes para mim. Se hoje eu cheguei aonde eu estou por conta deles, né? Eu tenho gratidão total. E assim, sempre fui muito apoiado, né, por eles. Sempre fui muito apoiado. Meu pai sempre me incentivou a estudar, a correr atrás do que eu queria. Até hoje, né? Até hoje eles são minha base. E eu hoje estou construindo minha família, né? Seguindo os passos deles, me espelhando deles. Né? O exemplo fala muito. O exemplo fala muito. Vinícius, qual a memória mais feliz da sua infância? Mas tem que puxar a memória aqui. A memória mais feliz da minha infância. Cara, tem várias, né? Tem várias. Eu tive uma infância muito boa, né? Eu lembro de estar na fazenda com os meus pais, brincando na fazenda, brincando com os meus primos. Acho que sempre as memórias que eu estou entre os meus familiares, acho que são as memórias mais felizes, né? Eu tive vários primos, né? Tenho vários primos, né? Então a gente, quando se reunia, era sempre uma festa, uma farra, né? Então acho que as minhas melhores memórias são entre os meus familiares, assim. Ele está se coçando para falar que é meu primo. Para quem não sabe, o Vinícius Bahia Echeverria é meu primo, né, meu querido primo, um homem que eu admiro, que apesar de ser mais novo que eu aprendo muito com ele. Ele é uma ótima pessoa, uma excelente pessoa. Primo irmão, né? É um primo irmão, A gente divide muita coisa, eu torço muito pela felicidade dele e sinto a reciprocidade disso também. Doutor, muito bom saber aí que você teve uma infância onde você teve seus pais presentes, né? E aprendeu muito com eles, né? Tinha o exemplo aí do seu Jair, da dona Lucinha, né? 2 pessoas maravilhosas também que eu também aprendi muito com eles e eu aprendo hoje no dia a dia. Sua mãe é uma pessoa que recepciona a gente com muito carinho, né, quando a gente vai lá. A mãe do Lincoln, nosso diretor aqui, que está hoje presente aqui, né, conseguimos na agenda dele que ele estivesse presente nessa primeira gravação também. Uma pessoa, um exemplo de uma mulher muito maravilhosa que recebe a gente muito bem quando a gente vai na casa dela lá, e a gente fica muito feliz de conviver com pessoas tão boas assim. Então vamos avançar um pouquinho. Você teve dúvida na hora de você definir qual curso você faria na graduação? Tive. Acho que assim, dificilmente algum jovem ele vai saber o que ele quer fazer pro resto da vida, né? Sempre essa dúvida vai parar na cabeça do jovem. E comigo não foi diferente. Eu tinha uma dúvida entre fazer direito e medicina veterinária. Inclusive, cheguei a me inscrever como segunda opção em medicina veterinária. Eu acho que é uma profissão brilhante também, né? Um curso excelente, mas
esse meu estágio, que eu comentei anteriormente, meu estágio no Ministério Público, foi o que me fez optar pela carreira jurídica. E, graças a Deus, acho que escolhi certo, né? Estou trabalhando, me dedicando, aperfeiçoando cada vez mais para seguir nessa carreira e prosperar. E eu acho que essa dúvida que eu tive foi por conta do meu próprio contexto familiar. Então a gente tinha muito contato, né, com essa área, mas aí o estágio foi determinante para a escolha. Doutor Vinícius, fala para mim ainda nessa época de pré-universidade, onde você estava decidindo qual curso faria, onde você decidiu que faria direito. Seus professores do ensino médio incentivavam você a fazer graduação? Incentivavam os alunos a fazer graduação? Cara, como eu te falei, na minha época, eu falo isso porque eu convivo com alunos do ensino médio, né? Eu sinto uma questão diferente com relação à graduação. Hoje em dia tem uma conversa, que eu não digo que é errada, né? Tem muita gente que não tem graduação e é super bem sucedido, né? Mas hoje em dia tem uma conversa que você não precisa de graduação, você não precisa, né, estudar para ter uma profissão, para ser bem sucedido. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que a graduação te abre inúmeras portas, certo? E na minha época de escola tinha esse incentivo. Tem que fazer o Enem, tem que fazer o vestibular, tem que pensar na faculdade, na graduação, conseguir um SISU, um ProUni. Então tinha isso. Tanto é que tem muitos profissionais, né, que hoje estão trabalhando, que estudavam comigo no ensino médio. Pessoal, conheço engenheiros, o Thiago, o Carinho Galassi, estudavam comigo, psicólogos, tem farmacêutico, tem inúmeros profissionais que estudavam comigo e hoje estão formados, têm sua profissão, exercem, e estão aí, se dando bem, encarando o mercado, né? Então a faculdade, ela não é que você vai fazer uma faculdade e você vai começar a trabalhar, longe disso, né? Você tem que se dedicar muito, mas o estudo ele te abre portas, e isso aí é uma realidade. Então na minha época eu tinha isso aí, eu tive essa vivência. Hoje está mudando um pouco, mas não, como eu disse, não estou dizendo que é errado, né? Mas na minha época eu tinha isso aí, sim, esse incentivo dos professores, eu achava muito bacana, né? O pessoal está lembrando sempre. Cara, sensacional, realmente. Acho que eu vou estar falando uma frase que eu já devo ter falado para você várias vezes. É incrível o poder transformador da educação. Eu, em meio às dificuldades ao longo do trajeto, eu sempre buscava me apegar a exemplos de vitória, porque na faculdade, principalmente no final do curso, a gente começa a ter mais intimidade com os professores, é muito comum a gente ouvir a história deles. Eu ouvia a história de muitos professores que começaram assim do nada e estavam lá hoje mestres, professores da Unigran, e tem informação que hoje muitos são doutores, né, professores da Unigran. A Unigran é muito bem servida de professores, né? Excelente faculdade. Excelente faculdade. Até aproveitando para falar sobre o poder transformador da educação, quero falar sobre esse livro aqui rapidamente, Ouse Governar, da Dirce Carvalho. Estou falando desse livro aqui porque, lendo ele, eu tive a ideia de criar o Pod-S, né? A partir dele, conversei com o Vinícius, conversei com outros colegas, conversei com o Mike Fotógrafo, com o Jacques, e aí a gente está hoje aqui gravando o primeiro episódio do Pod-S, tá bom? Ainda continuando aqui sobre o período pré-universidade, seus pais te incentivavam a fazer faculdade? Sim, a minha família, como eu te disse, foi a base para que eu chegasse onde eu estou. Então sempre o meu pai e minha mãe me incentivaram, me apoiaram, me deram um suporte para que eu conseguisse estudar. Estou dizendo que foi fácil, né? Foi uma luta muito grande eu consegui me formar. Eu ia todos os dias de jardim
para Dourados, no ônibus, 3 horas de viagem, chegava lá 6h30, 6h40, 7 horas entrava na aula, ia até umas 10h30, não me recordo, 10h40, por aí, né? E aí retornava para o jardim, chegava 2 horas e no outro dia ia trabalhar, então foi essa luta. Mas a minha família me deu suporte para que eu conseguisse a minha graduação, né? Então sem eles nada seria possível, sem o apoio da minha família. Isso é muito importante, a gente tem que valorizar, né? Sem dúvida, doutor. Vamos falar até um pouquinho da Unijar aqui. Eu fui da associação também, viajei muito de Jardim Dourados, hoje estou formado um pouco por conta da Unijar. Quando eu estudava, quando eu viajava de Jardim Dourados para estudar, era comum eu encontrar pessoas que, não que elas desvalorizavam o que eu estava fazendo, mas elas colocavam como se fosse algo muito difícil, muito sacrificado, né? E hoje está aqui o Vinícius, advogado, eu também sou advogado. E nem ele já mencionou, temos vários colegas hoje que são engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros. Esses dias eu fui no posto fazer um exame para verificar como estavam minhas plaquetas, né? Porque eu estava com sintomas de dengue. Fui atendido por 2 enfermeiras, minhas amigas, lá da época do ônibus, da época da Unijar. Então a Unijar é maravilhosa, né? Você fazer algo por você, temos que sempre lembrar que nós vamos ser os mais beneficiados, né? É importante lembrar, né, mas agora que é começo do ano, né, eles estão aceitando matrículas, né? Então quem pensa em fazer a faculdade em Dourados pode estar entrando em contato com eles, tem no Facebook, né? A Unijar é uma oportunidade, né, que tem. Sim, é uma oportunidade muito interessante na hora de você considerar se você pode se mudar, se você consegue se mudar, ou se de repente você trabalha aqui ou não quer ficar longe da família. Reduz muitos custos. Reduz muitos custos, é uma ótima opção para você iniciar uma graduação. Mas eu quero te perguntar, né, fazendo um gancho, eu estava dizendo que as pessoas costumavam dizer que era algo muito sacrificado, difícil, cansativo. Realmente era cansativo, não vamos tirar o valor da nossa luta. Mas me fala uma coisa, vou te perguntar porque eu sei que tem. Qual que eram as melhores partes em viajar de ônibus? Cara, as melhores partes... Olha, é assim, tem as partes boas e tem as partes ruins. Tudo na vida. Você conhece no ônibus muitas pessoas boas, exemplos. Então, eu procurava ver com bons olhos aquela situação desafiadora, né? Então você via ali vários exemplos de pessoas, pais de família, mãe de família, que estavam ali lutando pelo seu estudo, né? Então isso aí me motivava bastante a estudar. E a propósito, no ônibus você fica ali fechado 3 horas, né? Sem acesso a celular, sem acesso a nada, ninguém vai te incomodar ali naquele período de 3 horas. Então o que eu criei, né? Criei uma rotina de estudos dentro do ônibus. Então eu saía de Jardim e até Maracaju dava 1 hora mais ou menos, né, de trajeto. Então eu procurava estudar de Jardim a Maracaju. Isso foi muito importante para que eu criasse uma base muito sólida de estudo. Eu estudava todos os dias ali. E depois de Maracaju a gente entrava em coma, né? Porque não conseguia dormir até chegar lá na faculdade. Então, esses pontos, a inspiração e ter aquele momento de estudo sem ninguém estar te incomodando era muito bom no ônibus, né? Eu concordo com você que esses são os aspectos mais positivos em encarar essa jornada, de fazer uma graduação em uma cidade a 200 quilômetros aqui de Jardim, né? A gente tem que, com certeza, aprender a olhar o lado bom da vida, porque a gente tem que sempre fazer essa escolha, ou você se apega ao lado ruim e vive ali uma vida de fracasso, de reclamação, ou você se apega ao lado bom e vai à luta, vai ser feliz, né? Isso aí. Legal pra caramba. Doutor,
E quando você começou a faculdade, qual que foi a sua primeira impressão da faculdade? Cara, é outra pegada, né? A faculdade, ela exige muito mais da gente, então tem que ter essa rotina de estudo. Eu converso sempre com meus alunos e falo, ó, a faculdade, você que faz a faculdade, né? Você ali que a sua dedicação, o seu estudo fora da sala de aula que vai definir, né? Tanto é que eu não tive dificuldade, por exemplo, eu me expressei mal aqui. Não tive tanta dificuldade para passar na OAB. Eu digo assim, por quê? A gente teve que fazer aquela dedicação de estudo, né, para a primeira fase ali. Então, eu fiz no quarto ano. A primeira prova foi no quarto ano. Então, eu já tinha aquela bagagem de estudo. O que foi feito? Uma lapidação, né? Um estudo específico ali para a prova. Então, eu fazia ali simulados, estudava bastante, assistia videoaulas. Na hora que chegou na prova, na primeira fase, consegui passar. Consegui ali uma pontuação acima dos 40 pontos. Então, essa preparação anterior que vai te dar tranquilidade para fazer uma prova da OAB, para atuar depois. Você ter conhecimento jurídico, você tem que estudar, tem que ler. Então, você vai chegar numa audiência, não vai ter colinha, né? Não vai ter, não, peraí que eu vou dar uma consultada para ver se isso pode, se isso não pode. Então, o teu pensamento, ele vai vai evoluindo através do estudo, tá? Então, ali, às vezes você vai sair da faculdade, você vai falar que você não sabe nada, mas nas ocasiões ali do dia a dia, você vai despertar. Vai falar, não, eu lembro disso, eu estudei isso, eu vi isso, pode isso, não pode. O pensamento fica treinado, né? Treinado. Tanto na audiência como na vida é importante que a gente esteja sempre preparado para o pior. Doutor, e lá no início da faculdade, qual matéria que o senhor mais gostou assim, no início? Cara, tem várias matérias, né, que eu gostava. Durante a graduação eu gostei muito de administrativo, direito penal, processo penal, tive excelentes professores. Para você ter uma ideia, eu tinha aula de direito penal com o Felipe Azum, que é um dos maiores criminalistas aqui do Mato Grosso do Sul, despontando nacionalmente, um excelente professor, um excelente tribuno. Processo penal, tive aula com o Elton Brito, sócio do Felipe Azuma. Tive aula com o Dr. Hawali, que é delegado da Polícia Civil. Eu tive excelentes professores. Igual nós falamos, né? A Unigran é uma excelente faculdade porque tem excelentes professores. Então, as matérias que eu mais gostava, que eu me identificava, era penal, processo penal. Tanto é que é a minha atuação principal hoje, né? Minha especialidade é penal, processo penal, porque me identifiquei com essas matérias, né, durante a graduação. Mas tinha várias, cara. Eu gostava de administrativo, de tributário, de civil. Eu gostava mesmo de estudar durante a graduação. Mas as principais eram penal e processo penal. A ciência jurídica ela é envolvente. Você, não sei se você já falou isso para mim agora, mas você trabalhava durante a graduação? Trabalhei. Como eu disse, né, durante o ensino médio trabalhei no Ministério Público, Dr. Givair, e durante a graduação tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público com a doutora Lia, que é a irmã do Dr. Givair. Uma excelente promotora, ela me inspirava muito, né, me ajudava a estudar. Então, a equipe dela era muito boa também, o pessoal era muito bacana. E não era um esforço muito grande trabalhar ali, porque o pessoal nos ajudava bastante, né? Então, era uma experiência muito boa. Trabalhei e indico, né, quem tiver na graduação, que tem a oportunidade ali de estagiar, porque tem gente que não tem, né? Tem gente que trabalha, né? Precisa trabalhar para poder pagar a faculdade e tal, e eu tive essa oportunidade. Então, quem tem essa oportunidade de estagiar, procura, né, o Ministério Público, o Fórum, Delegacia, Escritório de Advocacia,
que abre a sua mente, né? Você vai estar ali trabalhando com pessoas concursadas, pessoas que têm um outro padrão, uma vivência, então você vai aprender com elas, né? Positivo, doutor. Vou pedir para que o senhor explane um pouco mais sobre isso, porque essa pergunta que eu vou te fazer agora, né, eu tinha colocado ela aqui na pauta, mas ela também é uma pergunta de um seguidor nosso, né, agradecendo mais uma vez os nossos seguidores aí que participaram muito agora da caixinha de sugestões de perguntas, né? Fala para nós, doutor Vinícius, qual a importância do trabalho durante o curso? Cara, assim, eu vejo duas situações na importância do trabalho, né, do estágio durante o curso. A primeira é você aplicar o que você aprende na graduação em forma prática. Isso é totalmente diferente, né, de quem só estuda teoria. Por exemplo, eu falei para você que eu me identificava com penal e processo penal. Eu estava estudando teoria do crime, né, teoria do crime ou crime consumado, crime tentado, à noite lá na graduação. Estava estudando na parte geral do direito penal. Durante a manhã, eu ia redigir uma minuta de uma denúncia que eu ia aplicar os conceitos do crime consumado, do crime tentado. Então, você vê o direito sendo aplicado ali, você iniciando seus estudos, né, na área jurídica, é totalmente diferente de quem não tem esse acesso, né? Você vai ver ali como que o direito é aplicado no dia a dia. Então eu falo que o estágio, ele é essencial por esse motivo, você aplicar o direito na prática, você vê. Então você sai na frente dos seus concorrentes, né? E a segunda situação é essa vivência que eu disse para você. Você está ali trabalhando com pessoas concursadas, pessoas. Quem está no escritório de advocacia vai entender como que é a rotina do escritório de advocacia. E essa vivência vai ser importante para você decidir o que você quer fazer depois de formado, né? Então, como que a pessoa vai sair da faculdade ela não sabe o que ela quer fazer, porque ela não entende como que é o dia a dia do funcionário público, o dia a dia do escritório de advocacia. Então, ele vai aprender isso aí estagiando. Então, eu acho que é de suma importância, tenho certeza. E indico, né? Quem estiver fazendo graduação, procura ali um estágio. Você vai trabalhar meio período e vai aprender bastante. Realmente é algo que a gente precisa lembrar sempre sobre a teoria e a prática, né? Que até a receita do arroz, se você aprender a fazer um arroz e não colocar em prática, você vai esquecer. Isso é terrível. Então é importante praticar e assim com a vida profissional também. E com a vida do estudante, né? Doutor, o senhor disse que decidiu ser advogado depois de formado. Durante a faculdade, você conseguia ter uma ideia do que... Conseguiu em algum momento ter uma ideia do que faria depois? Cara, eu pensava bastante em concurso, sabe? Pensava bastante em concurso, mas hoje, no meu momento atual, vejo que não é para mim a vida de concursado. E, como eu te falei, a advocacia é uma atividade empreendedora e eu me identifico com isso, né? Hoje eu me exponho ao risco, estou empreendendo, estou plantando e me identifico com a advocacia hoje. Mas durante a faculdade eu não sabia, né, o que eu iria fazer, fui desenvolvendo aos poucos isso durante os anos. É isso. Com relação à profissão, era mais ou menos isso aí. E quem planta colhe, né? Exatamente. A faculdade ensina a ser advogado? Não ensina, cara. Isso aí, essa é uma boa pergunta mesmo. Uma boa pergunta. Como eu te disse, a advocacia é uma atividade empreendedora. Você não tem na faculdade uma aula que vai te ensinar a empreender, tá? E o que é empreender, que tanto o povo fala? É você gerenciar esses riscos da atividade. Então, um advogado, a pessoa pensa assim, eu quero abrir o meu escritório. Cara, você tem que ter um dinheiro em caixa. Você tem que ter caixa. Abrir meu escritório, não tem um caixa, então você tem que construir esse caixa, tá? Isso que vai te dar uma tranquilidade.
Além disso, você tem que prospectar clientes, usar das mídias, né? E hoje está muito na moda isso, né? As mídias sociais. Então, você captar clientes, isso aí é uma arte. E isso não é ensinado na advocacia, na faculdade. Isso não é ensinado. Então, gerenciar esses riscos, contratar pessoal, ter dinheiro em caixa, ter esse controle financeiro, isso não é ensinado na faculdade. A faculdade ensina teoria, a prática é outra história. Com a audiência ali pegada e perguntas, e você tem que lidar ali com o juiz, com o promotor, isso você vai aprender na prática, vai aprender fazendo audiência, estudando, né? Legal você falar isso, que a Gilce Carvalho, ela fala que, com relação ao sucesso profissional, 15% está relacionado ao seu conhecimento técnico e 85% relacionado a prospectar clientes. Exato. Doutor, qual a importância da graduação para a sua vida? Cara, eu falo para você que a graduação me abriu portas. Hoje, a minha casa, o meu lar, ele é sustentado pelo direito. Eu vivo do direito, eu vivo da advocacia, eu vivo da docência jurídica, né? Então, a importância da graduação, hoje as minhas fontes de renda, elas advêm da minha graduação, tá? Então, às vezes pode acontecer da pessoa se formar e ver que não é aquilo que ela queria e tudo mais, né? Parte para outro ramo. Mas eu, hoje, no meu momento atual, a minha casa do lar é sustentada pelo direito. Eu vivo do direito, vivo da advocacia, vivo da docência, né? Jurídica. Então, a graduação é de suma importância na minha vida. Doutor Vinícius, já falamos um pouco sobre a sua infância, já falamos um pouco sobre o seu período pré-universidade, falamos um pouco sobre a graduação. Vamos falar agora sobre a sua profissão. Doutor Vinícius, quais foram as suas primeiras impressões quando você começou a trabalhar como advogado? Cara, como eu te disse, eu comecei num ano muito complicado, que era o ano na pandemia, né? Então, fui exposto a esse nível de dificuldade logo de cara. O que acontecia? Como estava tudo fechado, as coisas não andavam. O fórum fechou, não tinha audiência. Então, minha primeira impressão da advocacia foi de muita dificuldade, né? Eu acho que assim, a virada de chave que eu tive, e que quando começou a melhorar as coisas, né, foi já no finzinho de 2020, quando teve a eleição. Você sabe, você trabalhou comigo, a gente montou uma equipe para atender um partido, né? A gente atuou nessa área eleitoral do direito. E foi nesse momento que eu vi que a advocacia ela tem inúmeras possibilidades, né? Porque você não tem nem direito eleitoral na faculdade, então eu não tinha, né? Só que com preparação, com cursos, com livros, você consegue estar atuando, né? Então, o que é essa advocacia eleitoral? Você faz todo o atendimento do partido durante ali a eleição. Você vai cadastrar os candidatos, vai fazer a defesa deles em eventuais processos, vai estar ali dando todo o suporte jurídico para que o partido tenha uma campanha tranquila. E na verdade a campanha nunca é tranquila, né? Principalmente em cidade pequena, o bicho pega mesmo, pegar, um querendo ali, né, prejudicar o outro, derrubar o outro, mas a atividade jurídica ela é de suma importância para que o partido fique regularzinho, não sofra multas, né, não sofra penalidade. Então, a atividade jurídica e a atividade contábil para um partido é essencial. Então, essa foi a virada de chave. Finalzinho de 2020, essa oportunidade foi muito boa. Até para estar aparecendo, né? Inúmeros clientes surgiram dessa atuação.
muitas pessoas viam a gente como o advogado do partido, o advogado do candidato e tal, então ali acabou ramificando, né? Acabou divulgando bastante o nome da gente. Então foi essa virada de chave, foi o melhor momento, né, no começo. Sensacional, doutor. Eu lembro que a gente estudou muito para fazer esse trabalho, foi uma oportunidade sensacional, enriquecedora, e foi um prazer trabalhar com naquela batalha lá, porque pode parecer uma eleição municipal, mas a gente viu como que ela consegue ser muito movimentada, né? Doutor, em quais áreas, o senhor chegou a comentar que trabalha muito com o direito criminal, mas em quais áreas você atua na advocacia? Então, como eu te disse, lá no escritório nós somos 3, né? Então, a minha especialidade é criminal, mas como nós estamos numa cidade pequena, né, e a gente tem a capacidade, a estrutura para estar atendendo outras áreas, no escritório a gente atende diversas áreas. Então, tem meu sócio lá, o Dr. Jantes, que trabalha com a parte trabalhista, ele é especialista na parte trabalhista. A minha esposa atua na área civil, área de direito consumidor, direito de família. Então, o nosso escritório consegue atender inventários, divórcios, causas de direito consumidor, direito previdenciário. Nós temos estrutura para estar atendendo todas essas áreas. Estão prontos para resolver o problema de qualquer cliente. Não, e se a gente não consegue, a gente tem um parceiro que vai conseguir. Vai ser bem atendido. Sim. Muito bom, doutor. Doutor, quais os maiores desafios enfrentados pelo advogado? Cara, o advogado tem aquele meme, né? Ninguém gosta do advogado. O cliente não gosta, o juiz não gosta, o promotor não gosta, Deus o advogado gosta de si mesmo. Então, eu acho que o maior desafio do advogado é ser o dedo na ferida, né? É ser o dedo na ferida. Porque eu vou falar que o Ministério Público ele é o custos leis, ele é o fiscal da lei, né? Mas na verdade o advogado o quê? Porque o advogado que tem que estar preparado para pôr o dedo na ferida ali na hora da audiência, né? Eu já vi situações, por exemplo, de processos que eu assumi, que o réu ele foi interrogado antes das testemunhas de acusação, sabe? Que as testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação, né? Isso aí é errado, nós sabemos, né, que é errado, que tem que ouvir as testemunhas de acusação, vítima, né? Aí, por último, o réu. Mas e aí? O advogado tem que ir lá e falar, olha, isso aí está errado. E o maior desafio para mim é isso, tá? Você tá ali, num lugar que ninguém gosta da sua presença ali, né? E apontar o dedo no filho e falar, olha, isso aqui está errado. E ser combativo, né? Brigar até o final para que o direito do seu cliente seja reconhecido, tá? Que você não está defendendo ali um crime, né? Você não defende o crime, você defende a pessoa. Vai defender a pessoa, os direitos daquela pessoa. Então essa que é a luta do advogado, essa que é a dificuldade do advogado, principalmente na área criminal. Que eu vislumbro que é a parte mais difícil da profissão. Doutor, nesse período, como profissional da advocacia, tem algum caso que te marcou muito? Cara, tem um caso que eu gosto sempre de contar essa história, porque ela é marcante para exemplificar a importância do estudo, você estar atento, né? Sempre se atualizando, porque o advogado, todas as profissões eu imagino, mas o advogado principalmente, ele tem que estar sempre ali buscando, se atenando às decisões judiciais, e eu sempre busquei estar atento às decisões, né? E certa vez chegou ao nosso escritório um caso criminal de um cliente que estava preso, né? Que ele estava preso e tinham mais 3 pessoas presas com ele também nessa mesma situação, né? E a família buscou a gente para a gente dar uma solução para o caso, né? Aí eu fui analisar o processo. O que constava lá? Que a polícia militar ela tinha sido acionada por meio de uma denúncia anônima
para se deslocar até um determinado local, falando que aquele local tinha venda de drogas, né, tinha comercialização de drogas. Então, alguém ligou, não se identificou e deu essa denúncia nova. A polícia se deslocou até o local, chegando lá, avistou um indivíduo, e aí esse indivíduo, na hora que ele viu o camburão, ele correu para dentro de uma residência. A polícia correu atrás dele, empurrou a porta, entrou lá, e aí, chegando lá, tinha 200 quilos de maconha, tinha arma, tinha balança, ele deu todo mundo que estava ali foi preso. E um desses indivíduos era meu cliente, né? E aí o STJ tem um entendimento que fala exatamente o seguinte: denúncia anônima e fuga do indivíduo para a residência não são fundadas razões para ingresso na residência sem um mandado judicial. Nós sabemos que a casa ela tem uma proteção constitucional. A minha casa, a casa do cara que está cometendo crime, ela tem essa proteção constitucional. Então, ninguém pode entrar na sua casa, nem o policial. Se ele falar, não, você é um indivíduo suspeito, ele não pode entrar, ele tem que ter fundadas razões, tem que ter mandado judicial para violar o seu domicílio, né? E nesse caso não tinha um mandado judicial. E parece que era assim, eles leram o entendimento do STJ e falaram, vou desrespeitar o entendimento do STJ. Para mim, na hora que eu falei, meu Deus, está errado isso aqui. E aí eu comecei a minha batalha, né? Tentei em primeiro grau, não deu certo, o juiz rejeitou, falou que era situação de flagrante. Fiz um HC para o tribunal, né? E não deu certo também, né? E aí, naquela situação do Rio, eu dei minha última cartada, dei um HC lá no STJ. E aí, esse entendimento que eu havia falado, ele era da quinta turma. E o meu HC caiu na quinta turma. E aí, a gente conseguiu um resultado lá em Brasília, um ótimo resultado. Os ministros anularam o flagrante, consequentemente anularam o processo, soltaram os quatro, meu cliente era um, saiu os quatro, soltaram os quatro e acabou o processo ali, por conta de uma irregularidade boba, né? Que poderia ser sanado pela polícia. Se tivesse mandado judicial, estava tranquilo, o processo tinha seguido, mas as normas têm que valer para todo mundo, né? Tem aquelas 4 linhas, então se jogou fora das 4 linhas, é fora, né? O jogo tem que parar, e o STJ disse isso. Então esse foi o caso mais marcante que eu tenho até hoje, assim, pelo resultado. Muito interessante e parabéns, doutor. Obrigado. Parabéns, que eu sei o quanto é difícil conseguir um resultado desse. Essa tese está bastante em evidência. Agora, dia 26 de dezembro, eu atuei num caso semelhante. Quando eu estudei o caso, vi que poderia ser alegado uma nulidade de violação de um domicílio ali. Eu falei, poxa, vou ter que ir até o STJ aqui antes do ano novo. Mas graças a Deus, nesse caso, eu ainda consegui, com o juiz de primeiro grau, a liberdade provisória do meu cliente. É muito interessante ouvir você falar da sua profissão, dos desafios profissionais que você enfrenta. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Você também disse no começo da entrevista que você também é professor agora. Onde você está dando aula? Então, eu dou aula num curso técnico de assistência e serviços jurídicos, que é um curso técnico que ele é incorporado ao ensino médio de tempo integral da Escola PP. É um novo formato do ensino médio que ele está sendo lançado, está sendo aplicado nas escolas, né? E aqui em Jardim, agora a gente tem o APP e o Juvencio, as duas escolas que têm o ensino médio em tempo integral, né? E lá no APP tem esse curso técnico, que é uma das disciplinas eletivas. Então, o aluno ele pode escolher fazer esse curso técnico, então ele já sai do ensino médio com essa qualificação profissional, podendo trabalhar em um escritório de advocacia, no escritório de contabilidade, no cartório extrajudicial. Então, é voltado, né, para preparar o aluno para que ele saia podendo trabalhar nessas áreas. E também para quem quer fazer um curso de direito, é bacana, que vai estar ali tendo contato com matérias de direito. Então, eu dou aula de direito administrativo, direito do trabalho, direito processual civil. É bacana, cara. A
docência é muito gratificante, né, a atuação na docência. Eu procuro inspirar os meus alunos e fazer com que eles estudem, peguem gosto mesmo pela leitura, pelo estudo, façam algumas indicações de livro para eles, e eu adoro dar aula, acho muito bacana. A gente, às vezes é cansativo, né, cara, pela rotina e tudo mais, mas a atividade de professor é muito gratificante mesmo. Excelente, doutor. Na sua opinião, qual é a importância do estudo para um jovem? Então, como já disse várias vezes, o estudo é essencial. Sem estudar, a gente não chega em lugar nenhum. Mesmo que você não vá ter um estudo formal, né, de graduação e tudo mais, para você ser um bom profissional, você tem que estar se aprimorando. Cara, para você ser um mecânico, você vai ter que estudar. Como que eu vou solucionar o problema do carro do cliente? Para tudo. Se você quer empreender, você tem que estudar marketing, você tem que estudar as pessoas, como lidar com as pessoas, então o estudo é essencial. Então o jovem tem que pôr isso na cabeça, se não estudar não vai para frente, tem que estudar, tem que se aprimorar sempre. Dizem que o amor constrói pontes indestrutíveis e o estudo também constrói pontes indestrutíveis, né? O que você diria para aquele jovem, aquele seguidor que está nos assistindo, que deseja se tornar um advogado como você? Olha, pergunta difícil essa aí, cara. O que eu diria com... Principal é estudar bastante, né? Ter paciência, porque a advocacia ela é uma profissão que exige paciência, você tem que se dedicar. Não é de uma hora para outra que você vai ter resultados positivos, então trabalhar, começar e nunca parar. Esse é o segredo, começar e nunca parar. Sensacional, doutor, brilhante pensamento. Agora quero mais uma vez agradecer aos seguidores do podcast. Tá? Agora eu vou passar aqui para uma parte da entrevista onde eu vou fazer para você, Vinícius, perguntas que os nossos seguidores mandaram para você. Eu mandei coloquei, né, abri uma caixinha ontem no Instagram e pedi para que eles sugerissem, né, perguntas para vocês. Tivemos uma grande interação dos nossos seguidores, então muito obrigado. A gente conversa com outros criadores de conteúdo digital e eles sempre mencionam que é muito difícil conseguir uma interação dos seguidores. Então, muito obrigado a você, amigo seguidor do podcast. Saiba que somos todos uma família, tá? Eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas, tá? Lembrando que algumas perguntas que fizeram lá, ele já respondeu aqui, ele já falou sobre, e aí eu precisei fazer uma seleção aqui até para a gente gerenciar melhor o nosso tempo, porque gerenciamento de tempo é algo que é muito importante também, né, Vinícius? Com certeza. Vinícius, vamos começar aqui. Não tem uma ordem específica, tá? Vão ser temas variados que vão ser abordados aqui. E a primeira pergunta é encaminhada por uma seguidora nossa muito especial. Como conheceu a sua esposa? Eu agradeço as perguntas também, tem bastante pergunta. Cara, essa é uma história. Eu tava no ônibus, né? E aí quando eu fui pro segundo ano do meu ônibus, ela entrou e ela já estava no terceiro da faculdade. Acho que é isso. Aí a gente começou a se conhecer e ela sentou do meu lado ali, né, do outro lado do corredor, mais perto ali. A gente começou a se conhecer e foi aí que a gente começou a se relacionar. E a gente ficou um ano meio que namora, né? E aí foi durante esse ano que eu conheci ela. E aí na virada do ano eu pedi ela em namoro, no dia 1º. E aí agora estamos casados, né? Vamos ter uma filha. E aí já se foram 5 anos, né, de relacionamento. 6 anos. Sensacional, doutor. Meus parabéns, que Deus te abençoe sempre. O quanto vocês cresceram juntos? 100%, né? Eu comecei
a namorar eu tinha 17 anos hoje. É isso, 17 anos. Comecei a namorar, hoje tenho 24. A gente se formou junto, a gente começou a trabalhar junto, tá construindo uma carreira, uma família junto. Então o nosso crescimento, eu aprendo todos os dias alguma coisa, então a gente cresce junto. Eu aprendo, ela aprende, 100%, cara, 100%, tanto profissionalmente, pessoalmente, estamos crescendo juntos. Acha que crescer em casal é importante? Não, Mas tem muita gente que fala, né, que chegaram até a falar pra mim, né, você casou muito cedo, né? Mas eu não me arrependo, né? Eu não me arrependo. Porque eu tô construindo uma história, né? Tô construindo uma família e pra mim faz sentido isso, né? Se não fizesse sentido pra mim, não estaria fazendo, né? Então tem muita gente que fala assim, você não pode casar cedo, tem que aproveitar, não sei o quê. Mas existe forma de você aproveitar casado, né? E um relacionamento, ele te traz um foco que talvez solteiro você não teria, né? Então eu tenho foco, o meu foco é minha família, né? E acho que isso agrega muito, né? Maravilha, doutor. Ela te ajudou a estar onde está? Sim, com certeza. Eu tenho uma grande parceira, né? Dentro de casa e é só agradecer, tem uma grande parceira, assim, me ajudou muito. O incentivo da sua esposa te fortaleceu mais? O pessoal não é meu fã, não. O pessoal é fã da minha esposa. Não, sim, fortaleceu. Minha esposa é meu esteio dentro de casa. E eu admiro muito isso aí, cara. Porque, como eu te disse, o relacionamento, ele vai trazer coisas boas pra você. Vai trazer um foco, mas uma parceira errada, escolhida de forma errada, também vai te mandar por caminhos errados. E eu escolhi certo. Parabéns, doutor, que Deus te abençoe mais uma vez. Eu não me canso de dizer isso, vai me ouvir dizendo isso aí pela esta vida, tá? Mudando agora um pouquinho do assunto família aqui, que sem dúvida família é base, sem família a gente não é nada. Continuando aqui com as perguntas dos nossos seguidores, qual é a importância do CrossFit na sua vida? Parece sacanagem, cara. Não, na verdade, o povo tira sarro do CrossFit, mas quem tira sarro é porque nunca foi treinar. Cara, é muito bom, muito bom. E eu falo assim, não só do CrossFit, né? Ontem mesmo tive um dia pegado, peticionamento e atendimento, e eu cheguei em casa na cabeça e estourando, né? Eu falei, não, vou treinar. Aí eu vou lá, é uma diversão, cara. Você relaxa sua mente, todo dia um desafio diferente do cross. E a nossa turma do CrossFit, lá da Atlética, o pessoal, o Zecão, o Bruno, é um pessoal excelente, cara. Você vai lá, você se diverte, você treina, aí você chega a casa cansado, você não pensa em mais nada. Então, a atividade física é essencial. O CrossFit é muito top, é muito massa mesmo. Eu costumo dizer que é terapêutico. É terapêutico, isso aí. Doutor Vinícius, como é sair de aluno e hoje ser professor? Na verdade, a gente não sai de aluno, né? A gente é professor. Eu aprendo com os meus alunos, né? Eu aprendo dando aula, isso é ser professor. Eu sempre relaciono essa teoria do eterno aprendiz a pessoas felizes. Porque se você achar que sabe tudo, acaba a graça. Acaba a graça. Tem que aprender alguma coisa. Doutor Vinícius, como o senhor se imagina daqui a 10 anos? O pessoal tá profundo nas perguntas, né? Então, eu tenho
um objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Mas eu me imagino, daqui a 10 anos, eu vou estar com 34. Então eu me imagino estabilizado, né? Com uma boa reserva financeira, uma família saudável, colocaram lá 3 filhos, né? Talvez 3 filhos já, né? Mas eu espero isso, minha família e o meu negócio próspero, tá? Não, a gente não pensa em bilhões, mas tendo uma qualidade de vida, uma família saudável, feliz, unida, importante, né? União. É isso que eu penso daqui a 10 anos. E vamos ver, né? Vai dar certo, doutor. Doutor, quais são os planos na carreira agora que vai ser pai? Vai mudar a rotina? Cara, eu tô pensando, não sei ainda, né? Meio que não caiu a ficha ainda de como vai ser a rotina, né? Mas vamos se adaptar aí, né? Tudo é adaptação. Sensacional, doutor. Doutor, essa aqui é uma pergunta, eu gostei que ela foi muito bem formulada, né? Fazendo uma autoanálise, o senhor como professor e advogado, qual a sua opinião sobre o mercado de trabalho atualmente na área de direito em Mato Grosso do Sul? Cara, minha opinião específica sobre isso, eu faço uma citação ao talvez um dos maiores advogados, empresários que tem hoje no Brasil, que é o Nelson Williams. Tem um vídeo dele que eu assisti, muito bacana, que ele fala o seguinte, que muita gente fala que a advocacia está saturada, né? Mas ele fala o seguinte, que enquanto houver pessoas no mundo, irão haver conflitos. E se tem conflito, tem campo para o advogado trabalhar. Então eu me apego nisso aí. A advocacia tradicional, ela nunca vai acabar, porque sempre vai ter algum problema para o advogado resolver. E no Mato Grosso do Sul não é diferente. E especificamente na nossa cidade, a gente tem um crescimento exponencial se encaminhando, que é a rota velocidade. Então, o ramo do direito, para quem quer realmente se preparar, se dedicar, tá ali trabalhando, peticionando, estudando, é um ramo muito promissor. Tanto para quem quer ser docente, quem quer ser advogado, quem quer prestar concurso, só que tem que ser o diferentão, né? Tem que correr atrás, tem que estudar para dar ali um atendimento de qualidade. Então, tá saturado? Tá. Mas às vezes está saturado de gente que não se dedica, não corre atrás. Então é possível sim alcançar excelentes resultados. Eu também acho que tem mais problema do que profissional. É isso aí. Doutor Vinícius, olha, estou muito feliz em estar aqui ouvindo sua história, da sua boca, porque acho que ninguém é melhor para contar a própria história do que a própria pessoa, né? E também agradecendo sempre a participação dos nossos seguidores, né, dos nossos espectadores. Vocês são muito importantes para nós, porque sem vocês nós não somos nada. E agora estamos encaminhando para o final da entrevista aqui com o Dr. Vinícius Bahia. Tá bom, doutor? Agora, doutor, nós vamos para o momento Xuxa. Nós vamos fazer um momento Marília Gabriela aqui, tá? Eu quero fazer um bate-pronto com o senhor. Quero ouvir algumas opiniões sobre alguns assuntos, né? E peço que o senhor responda, se não conseguir com uma palavra, com uma breve frase, uma breve síntese. Tá certo? Tá certo. Mas peço que seja sucinto nesse momento. Tá bom? Porque o senhor gosta muito de falar. Tá pronto, doutor? Não. Mas vai ter que estar. Vamos lá, mesmo se ele tá pronto então. Eu sou o apresentador, eu posso. Doutor, eu quero ouvir sua opinião sobre Deus.
Sem Deus a gente não é nada. Vida. São vários desafios que a gente tem que lutar para vencer. Família, para mim, é o mais importante. Família é a razão da gente lutar. Educação transforma as pessoas. Trabalho dignifica o homem, né? Falo muito isso. Esporte, muito importante também para a gente manter a saúde física e mental. Dinheiro, ele potencializa as pessoas, potencializa o seu lado bom e o seu lado ruim. redes sociais. É o futuro, né? Rede social, quem está fora da rede social está fora do futuro. Conselho que gostaria de ter recebido anos atrás. Quando você achar que você está estudando bastante, estuda mais um pouco, que você não vai se arrepender de ter estudado. Sensacional, Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, nós encerramos por aqui a nossa entrevista. Quero agradecer pelo senhor ter aceito o convite para estar aqui se expondo perante os nossos espectadores. Quero agradecer o convite por estar aqui, por ter aceito o convite para estar aqui sendo entrevistado pela minha pessoa. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado também pelo incentivo que você deu para que a gente, de fato, desenvolvesse esse projeto. Porque em algum momento ele foi uma ideia, eu encontrei parceiros que toparam essa ideia e hoje nós estamos aqui próximos de dar o pontapé inicial dessa ideia, né? Em breve o projeto será realidade. E quais as redes sociais que você pode ser encontrado? Eu tenho no Instagram, né, que é Vinícius Bahia ADV, @Vinícius Bahia ADV. Tenho no Facebook também, Vinícius Bahia Echeverria, e você pode estar encontrando a gente lá. Se precisar, entre em contato pelo direct, a gente vai estar atendendo lá. Tudo bem, doutor, excelente. Doutor, por gentileza, peço que o senhor faça as suas últimas considerações agora, se despeça dos nossos seguidores e espectadores. Eu só quero agradecer você que assistiu a entrevista até aqui, né? Agradecer o Yuri também, o pessoal da produção, o Michael, o Lincoln. Dizer que é um projeto muito bacana. É o primeiro podcast de jardim, tá? Então, você está sendo pioneiro, Yuri, e eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso, tá? Eu agradeço você que assistiu até aqui, porque o sucesso ele começa pequeno e a gente está se desafiando, está colocando a cara a tapa e para fazer algo diferente, algo que não tem aqui em Jardim. E eu tenho certeza que você vai entrevistar muita gente bacana, porque aqui nessa cidade tem muita gente com boas histórias para contar. Muito obrigado, doutor. Essa é a ideia do podcast, inspirar pessoas através de pessoas próximas, né? Na verdade, acho que eu até me equivoquei aqui no slogan do podcast, né? O slogan do podcast é inspirar pessoas próximas através de pessoas próximas, né? Até a terceira, quarta, quinta entrevista eu peguei o jeito. Doutor Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Não posso deixar de agradecer a você, amigo seguidor, a você que está assistindo essa entrevista até o final. Espero que tenha gostado. É a primeira entrevista, vamos fazer muito mais, vamos produzir muito conteúdo. Em breve vamos estar marcando a data de lançamento. Deve demorar uns dias, porque agora nós vamos passar por um período de organização e pretendemos, depois que começar,
a gente quer lançar uma entrevista por semana. Então, vamos estar passando por um período agora de acumulação de material, mas em breve a gente está marcando o dia de lançamento. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vocês serão comunicados e informados. Agora, não posso deixar de agradecer, fazer os agradecimentos mais importantes, né? Agradecer primeiramente a Deus por ter plantado essa ideia no meu coração e agradecer também a Deus por ter colocado os parceiros que eu precisava para fazer esse projeto se tornar realidade. Quero agradecer você, Mike Fotógrafo, nosso câmera aqui hoje. Agradecer também a sua esposa, Ana Joyce Alvarenga, nossa parceira aqui do podcast. Agradecer também ao Lincoln Jacques, responsável pela edição. Gente, muito obrigado por quem ficou até aqui, muito obrigado por quem está nos seguindo no Instagram. Essa entrevista vai ser postada no YouTube, então se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E eu vou encerrar com uma frase aqui de despedida de Tânia Tomé. Hidrate-se de pensamentos positivos e tenha mais energia para lutar pelo seu sucesso. Um abraço do Yuri, espero que estejam todos bem. Um abraço.